Chegou? Tá baixo ainda? Opa! Graças a Deus, amados. Irmãos, quem está grato ao Senhor? Quem tem um coração grato ao Senhor nessa noite? Dê um glória a Deus bem forte. Você já parou para pensar que milhares morreram? Milhares morreram. Mas nós continuamos de pé. Se nós continuamos vivos, é porque o Senhor ainda tem negócio conosco. É porque o nosso Deus ainda tem planos, ainda tem propósito com a nossa vida. Eu me sinto privilegiado. Privilegiado, se eu não partir dessa leva, é porque Deus ainda tem algo comigo. E eu vou viver agora para descobrir o que é isso ainda que eu tenho que fazer. Que propósito eu tenho que cumprir ainda. Então temos que viver intensamente para Deus, queridos. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nesta noite. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que a poderosa semente, que é a palavra de Deus, alcance terra fértil nesta noite. Oh Pai querido, nós te adoramos. Senhor Jesus, estamos aqui unicamente por gratidão a Ti, Senhor. Porque Tu nos alcançaste, nos achaste quando estávamos perdidos e nos salvaste, Senhor. E perdoaste os nossos pecados. E ainda nos deste o privilégio de participar desta obra que é Tua. Então eu te peço, vem e nos abençoe. Abençoe aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que nos assistirão ainda durante toda a semana. Que essa palavra alcance cada coração, meu Deus, cada lar, e faça milagres. Os milagres que são teus, que vêm do teu trono, para a glória do Deus Pai. Oramos em nome de Jesus. Diga comigo amém. Graças a Deus, amados. Olha, vocês que estão no carro, ainda tem bastante cadeira ali, tá? Tem mais ou menos umas 50 cadeiras vazias ali. Se vocês quiserem se dirigir, tá tudo separadinho, 1,5 metro para o lado, para trás, para frente. Podem sentar, amados irmãos, fiquem à vontade. Eu gosto de ver as pessoas confortáveis, né? Mas, amados, no domingo passado, eu estava pregando e, por motivo de força maior, eu tive que abreviar a mensagem. Quando eu dei somente a introdução, eu gostaria de completar essa palavra nesse domingo. Eu pregava sobre o semeador que saiu a semear. Ele semeou, encontrou 4 tipos de terreno. Vocês lembram? Qual foi o primeiro tipo de terreno que ele encontrou? Quem pode dizer aí? À beira do caminho. Né? Eu vou resumir essa parte porque eu já falei sobre isso, mas para lembrar e para falar para aqueles que não estavam presentes, à beira do caminho trata-se de pessoas que ouvem o Evangelho, muitas vezes com um coração crítico, cheio de preconceito, de tal maneira que não permite que a palavra entre. Então Satanás vem e arrebata. Vocês não conhecem pessoas assim? Que elas ouvem a palavra com o coração extremamente preconceituoso. E aí o milagre não acontece. Porque nós temos que dar abertura. Mas um outro tipo de terreno que a Bíblia fala que caiu a semente, é o terreno pedregoso. Onde a semente cai, nasce rapidamente, mas porque não tem profundidade, a raiz fica exposta e morre com o calor do sol. Isso aqui trata-se de pessoas que colocam a emoção na frente das decisões. Sabe aquela pessoa que se empolga rápido, abraça as causas rapidamente pela emoção e depois quando vem o custo da decisão, elas se decepcionam. Elas não aguentam o pote, né? Quem não pode com o pote, não pegue na rodilha, dizia minha avó. Então, quando vem o custo da decisão por Cristo, que vem a perseguição por causa do nome de Jesus, essas pessoas se escandalizam e abandonam o Evangelho, envergonhadas, decepcionadas. Mas há um terceiro tipo de terreno, que é um terreno onde nasce muito espinho. Então, a semente ela brota, cresce, se torna até uma bela árvore, mas por causa dos espinhos ela não dá fruto. Esse tipo de terreno representa as pessoas que entendem o Evangelho,
recebem Jesus do coração, mas elas não conseguem decidir entre Deus e o dinheiro, os prazeres da carne, os desejos pessoais, entende? Então elas ficam sempre cocheando entre Deus e as coisas do mundo. E na hora de dar fruto, elas dizem, não, eu vou ganhar mais um pouquinho de dinheiro aqui. Não, eu vou viajar mais um pouquinho, eu vou me satisfazer um pouco mais. Depois, quando eu estiver mais velho, eu vou servir a Deus. Então, essas pessoas, elas estão sufocadas pelos espinhos. Mas aí Jesus, ele então fala sobre o quarto tipo de terra, que é a terra fértil. É sobre essa que eu quero pregar hoje à noite. Eu queria pregar sobre isso domingo, mas não foi possível, por motivo de força maior. Mas hoje eu quero falar sobre a terra fértil, irmãos. Ele diz assim: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a entende e dá fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Essas pessoas, elas são, na verdade, o propósito dessa parábola que Jesus contou. Ele cita os outros terrenos para dizer que existem vários tipos de pessoas que não aceitarão a sua mensagem. Mas ele foca naqueles que aceitam a semente como terra fértil. Eu citei aqui o exemplo de Jairo. Vocês lembram? Que Jairo foi pedir para que Jesus curasse a sua filha, que ela estava muito doente. E quando eles estavam a caminho da casa de Jairo, chegou alguns dos seus criados. E disse: mestre, Senhor, não incomoda o mestre, porque a tua filha é morta. E aí Jairo talvez se desesperou. Jesus toca no seu ombro e diz: Jairo, calma, creia, a menina apenas dorme. E vão em direção à casa de Jairo. E quando eles chegam lá na casa, a menina estava morta. As pessoas já estavam chorando, inclusive as carpideiras já tinham sido contratadas, que são mulheres contratadas para chorar nos velórios. Naquela época tinha isso. Eu não sei se isso ainda existe naquela região, mas naquela época era assim. Quando morria somente um filho, um parente de uma pessoa rica, contratavam-se as carpideiras. Aquelas mulheres passavam o velório inteiro chorando, não caía uma lágrima, mas era tanto choro, e elas já estavam lá fazendo aquela zoada. E Jesus então manda todo mundo sair da casa, e entram somente ele, Pedro, João e os pais da menina. E todo mundo rindo quando ele disse: não, ela está apenas dormindo. Diz a Bíblia que todos caçoavam, ela já está morta. Mas aí quando Jesus entra no quarto e toca na menina, a Bíblia diz que ela foi ressuscitada. Então Jairo, pela fé em Jesus, pôde ver o milagre, irmãos. A terra fértil é assim. O coração que é terra fértil não olha para o caos, não olha para as circunstâncias adversas. Olha para Jesus, pela fé. Será que eu posso ouvir um amém de vocês? Eu posso ouvir umas buzinas aí de carro? Glória a Deus. O coração que é terra fértil nunca endurece para a palavra do Senhor, mas sempre busca saber qual é a vontade de Deus. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das tribulações? O coração que é terra fértil não serve a Cristo somente pelas emoções. Ah, agora está tudo bem, então eu vou fazer a obra de Deus. Não. Nós estamos sempre prontos a servir o Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não é verdade? Qual é a outra parte do voto do casamento? No dinheiro e na pobreza, né? Na riqueza e na pobreza. Tendo dinheiro ou não, mas o nosso coração está sempre pronto: eu vou te servir, Senhor. Olha, o coração que é terra fértil não permite que o amor ao dinheiro, aos bens materiais, as paixões da carne sejam senhores da nossa vida. Não permitimos isso. Nós sempre deixamos que Jesus seja o Senhor, que Ele dite a última palavra, que Ele dê a sentença final sobre as nossas decisões, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu quero que você entenda hoje uma coisa:
Uma palavra que o Senhor deu aos discípulos. Na verdade, ele falou à multidão que o acompanhava. Ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E diz mais: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que mais? E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Meu jugo é leve, é suave e o meu fardo é leve. Tanto faz. Veja, essa palavra que o Senhor dá, Ele está falando para aqueles que querem colocar o coração diante dEle como terra fértil. Quando o nosso coração é terra fértil, irmãos, nós estamos sempre envolvidos na obra do Senhor, sem reclamar de absolutamente nada, de nenhum peso, nenhum fardo, nenhuma perseguição. A gente faz tudo o que for preciso por gratidão ao Senhor, sorrindo. Amém, queridos? O coração que é terra fértil não murmura em relação à obra de Deus. Se a coisa fica um pouco mais difícil, a gente ora, a gente busca mais o Senhor, a gente vai atrás, dobra o joelho: Senhor, está difícil, me ajuda. Ontem nós conversávamos aqui com um grupo de pessoas amigas, e nós falávamos sobre uma passagem do Antigo Testamento, lá no livro de Josué, quando Caleb chega no lugar que ele queria conquistar há 40 anos atrás, que era a montanha onde habitavam os gigantes. Então Caleb conquista o pé da montanha. Ele já tinha mais de 80 anos quando isso aconteceu. E aí ele diz assim: se alguém se aventurar a conquistar o cume da montanha onde estão os gigantes, eu darei a minha filha mais velha, Axa, por esposa. E aí um homem chamado Otoniel, brabo no balde, pegou a espada, a sua turma foi lá e conquistou a terra dos gigantes. E aquele homem casa com Axa. Então Caleb dá um pedaço de terra para eles. Só que a terra era seca. E a filha chega com o pai e diz assim: pai, aquela terra que o Senhor nos deu não tem água. O relacionamento de Deus com o crente obediente e fiel. Quando nós fazemos a vontade de Deus, ainda que nós tenhamos que enfrentar gigantes, conquistar montanhas, e nós vamos lá e cumprimos a vontade do Senhor, sem olhar para as circunstâncias, Ele olha para nós e diz: meu filho, tudo é teu. Vou te abençoar, tudo que eu tenho é teu. Está aí as fontes, cresce, planta, rega, colhe. Amém, queridos? E agora, voltando a esse texto em que Jesus diz assim: vinde a mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe quem é que descobre esse texto na íntegra e de forma real? Aqueles cujo coração é terra fértil. Aqueles que permitem que o fruto do Senhor prevaleça na sua vida. Oh, queridos irmãos, hoje à noite eu estou trazendo essa palavra para incentivar você. Seja terra fértil. Ainda que por algum tempo na sua vida você tenha sido uma terra árida, espinhosa, ou pedregosa, ou beira de caminho, que hoje à noite, aonde você estiver, você diga para o Senhor: eu quero ser terra fértil, Senhor. Eu abro o meu coração para Ti. Que você passe a orar, a olhar com os olhos da fé para o Senhor. O coração que é boa terra sempre fará a obra de Deus, guardando os seus princípios e valores, sem reclamar. Sem reclamar, sem distorcer a palavra para agradar a si mesmo. Amém? O coração que é terra boa vai dizer assim: se a palavra de Deus diz isso, então é assim que eu farei. Então é dessa maneira que eu viverei.
E Jesus diz para esses que tomam essa decisão: porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Terra fértil, irmãos. Que todo terreno pedregoso, que todo terreno à beira de caminho ou espinhoso, deixe de existir nessa igreja a partir de hoje à noite. E que todos os corações, que as nossas famílias sejam terra fértil. E que Deus possa colher muito fruto, muitos frutos através das nossas vidas. E possa celebrar junto com os anjos lá no céu. A Bíblia diz que os anjos de Deus, eles se alegram quando uma alma se arrepende. E os frutos que o Senhor espera de nós, terra fértil, é que nós ganhemos almas, que nós tiremos as pessoas do pecado, que nós tragamos as pessoas para o reino de Deus. Esse reino de milagres, esse reino que é sobrenatural, esse reino onde quem está nele plantado, mesmo no momento mais difícil, canta, celebra ao Senhor, ora ao Senhor, agradece ao Senhor, porque nós sabemos que há uma eternidade que nos espera, uma eternidade na presença de Deus, Deus inigualável, o Deus Criador, imutável, onipresente, onisciente, onipotente. Não há outro Deus maior do que o nosso Deus. E esse Deus, Ele tomou forma de homem na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por mim, por você, e que um dia nos achou. Não fomos nós que achamos Jesus. Não fomos nós que encontramos Jesus, Ele nos encontrou, Ele te encontrou, lá no caminho perdido onde você estava, lá no caminho perdido onde eu estava, e Ele nos encontrou, Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos limpou e nos colocou no lugar de honra e nos deu o privilégio de fazer parte dessa obra eterna. Essa obra maravilhosa. E essa semente, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é imutável. A palavra de Deus são os princípios e os valores que nos mantêm no caminho do Senhor, que mantêm nossas famílias saudáveis, os nossos relacionamentos saudáveis. Você quer ter uma família saudável? Você quer ter relacionamentos saudáveis? Então, coloque-os sobre a palavra do Senhor, sobre os princípios e os valores de Deus. Quando nós saímos deles, então começam as tragédias. E o semeador é o Deus Criador, o mesmo que tem semeado no coração da humanidade através de gerações, desde Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, desde Adão, desde Sete, Noé. Esse Deus continua semeando. E Ele continua convidando através dos pregadores. Ele diz assim, olha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos maus, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque Ele é generoso em perdoar. Isaías capítulo 55. Esse continua sendo o convite de Deus para toda a humanidade, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens e mulheres de todas as raças. Buscai-o enquanto ainda podemos achá-lo. E nessa noite, o Senhor Jesus está te convidando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Vamos fechar os nossos olhos. Te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero fazer duas orações essa noite, nesse momento. Eu quero orar primeiro por você, cujo coração ainda não tem sido terra fértil. Você muitas vezes tem lutado para que isso aconteça, mas ou os espinhos, ou as pedras,
ou as aves que vêm à beira do caminho têm impedido você. Mas eu quero orar por você hoje à noite, dizer: Pai, em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, Senhor. Quebra todos os empecilhos, desfaz todas as artimanhas e armadilhas de Satanás na vida dos meus irmãos, que não têm conseguido colocar um coração como terra fértil na Tua presença. Mas que hoje à noite, Senhor, a realidade deles mude. Eles venham Te conhecer como Deus poderoso e maravilhoso que Tu és. E venham Te conhecer, meu Cristo, como o Cristo, o Senhor que salva, que transforma e que delega poder e autoridade àqueles que Te buscam. Pai, que nesta noite esta igreja toda se torne terra fértil para a Tua glória, para que muitas, milhares de pessoas sejam alcançadas através das nossas vidas, Senhor, para que as portas do inferno se esvaziem e a porta estreita do céu fique lotada, Senhor. Ainda que um caminho estreito, mas lotado de pessoas. E que nós possamos fazer parte desta obra, Senhor, de ganhar almas para Ti, para o Teu reino. Agora eu quero orar por você, que precisa entregar a sua vida a Jesus. Talvez alguém que esteja aqui no nosso meio hoje à noite, ou alguém que esteja nos assistindo em casa. Ora comigo nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Reconheço que sou pecador, pecadora, e Te peço perdão por todos os meus pecados, e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, muda a história da minha família, da minha casa, da minha descendência. Faça de mim terra fértil, que eu seja Teu servo, que eu seja Tua serva, até os últimos dias da minha vida e para sempre. Em nome de Jesus eu oro por você, querido, e digo amém. Amém, queridos irmãos. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Nós vamos entregar nossas ofertas e dízimos. Mas depois nós vamos orar pelos enfermos. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Há muito medo nessa história. Um medo exagerado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu as trevas. E Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Não tenha medo. Não tenha medo. Vamos adorar o Senhor. E logo em seguida nós vamos orar. Enquanto estivermos adorando, você pode ofertar ao Senhor. Nós temos aqui um local de coleta aqui na frente, outro desse outro lado. Vamos adorar.